Conselho Tutelar, bom dia. Pois não, é com a Adriana. Gostaria de formalizar uma denúncia. Qual seria a denúncia? Maus tratos. Criança ou adolescente? Sim. Qual seria o endereço, por favor? Central da Polícia Local, o comando apoio, que é o masculino, está fugindo do local. O agressor está preso e está sendo conduzido para a delegacia. Verbalizar é muito difícil. Você falar, eu fui abusada sexualmente. Era muito difícil falar isso. Tipo, ele colocou a mão dentro do meu maiô. O criminoso sexual, quando chega aqui muitas vezes pra gente, não foi só naquela criança. É uma que falou, tem mais 3 que vão contar que aconteceu a mesma coisa ou algo parecido com elas, que a mesma pessoa fez. Então ele acaba machucando muita gente em volta. O caso que me vem a mim foi o caso de algumas irmãs que elas eram violentadas por um pai de uma amiga. E enquanto elas estavam na residência brincando com a amiga, o pai aproveitava de algumas situações para poder estar abusando. Eu ainda estava em atendimento hospitalar, né? Uma criança de aproximadamente 1 ou 2 anos e os pais molestavam, acho que a troco de outras coisas, né? Essa criança foi a óbito. A violência contra a criança e contra o adolescente acontece em todas as camadas sociais. A gente imagina que isso acontece nas periferias, em lugares afastados, e muito pelo contrário. Isso acontece perto da gente, às vezes do lado da nossa casa, e em famílias de classe média, classe alta, isso pouco importa. Acontece em todas as camadas sociais. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em memória ao caso Araceli, um crime que chocou o país na época. A pequena Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade, foi violentamente assassinada em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973. Apesar de hediondo, este crime ainda permanece impune. O senhor não conheceu Araceli? Nem o pai? Não. Em algum dia do próximo ano, Paulo Elau, Dante Brito Michelini e seu pai, Dante de Barros Michelini, serão julgados pelos crimes de que são acusados. A morte de Araceli, a ocultação do corpo, o rapto, a aplicação de barbitúricos, a prisão em cárcere privado, o tráfico e consumo de entorpecentes. Paulo e Dantinho poderão ser condenados a algumas dezenas de anos de prisão. Dante Michelini, pai, responsabilizado apenas pelo cárcere privado, a um mínimo de 2 anos. Os 3 acusados pertencem a 2 das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os 2, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os 2 ministrado a infeliz e desditosa menor tóxico, substância tóxica, e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina.
mais de 14 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados via Disque 100. Quando você comunica à autoridade policial, são subnotificações. Todas as notificações estatísticas, na verdade, são subnotificações. Não representam a quantidade de ocorrências de forma real, porque muitos sentem vergonha, sentem-se constrangidos e mesmo ameaçados pelo agressor, seja por uma questão financeira, inclusive, seja por uma questão de medo de morrer e de achar que nada vai ser feito, que a justiça não vai amparar essa vítima. Eu lembro de sentir muito nojo de mim mesma, assim, sabe? Tipo, não conseguir me olhar no espelho e me achar a pessoa culpada. Tipo, o que é que eu fiz para ele achar que ele tinha direito de fazer isso comigo? Será que eu dei algum sinal errado? Que as pessoas no município veem acontecendo na televisão casos longe, casos lá no Nordeste, casos lá em São Paulo, mas não imaginam que aqui no município ocorrem muitas situações de abuso sexual. O Conselho Tutelar não trabalha divulgando dados, divulgando informações, porque muitas das situações correm em segredo de justiça e outras tantas correm em investigação através de inquéritos na delegacia. Mas aqui no município ocorre. Ter esse olhar atento às crianças e aos adolescentes do município é fundamental, não só pelos órgãos da rede de proteção, mas pelas pessoas, pelos munícipes, que também precisam dar essa atenção e esse olhar especial às crianças. Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que de 2020 até o momento, o setor de psicologia da saúde recebeu mais de 40 encaminhamentos para psicoterapia. Com a mudança da lei em 2017, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência sexual fica organizado e normatizado mecanismos para prevenir e coibir esta prática. Eu estou presidente do CMDCA. Conselho Municipal da Criança e Adolescente no município de Lorena. É um conselho muito ativo e desde 2017 foi criado neste conselho a Comissão do Fluxo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual. O município de Lorena foi um pioneiro no Vale do Paraíba tratando dessas questões. Em 2017 foi publicada a Lei 13.431, que alterou o ECA em alguns pontos, trazendo o Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Dentre os principais pontos, trouxe a questão da escuta especializada e do depoimento especial. Aqui em Lorena foi criado o fluxo de atendimento às vítimas de abuso e exploração sexual infantil. Desde 2018, a Comissão do Fluxo de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual atua no município com um protocolo rígido de acolhimento, buscando não revitimizar este indivíduo. As crianças e adolescentes chegam aqui para a gente geralmente acompanhados de um adulto, não necessariamente familiar. Uma vez que é relatado por esse adulto o suposto abuso, o serviço social e a coordenadora da maternidade, essas duas pessoas são acionadas. Fazemos um acolhimento para esse adulto, primeiramente, para entender o que aconteceu, quando que aconteceu, para que a gente consiga traçar a conduta diante essa situação. Uma vez que nós não ouvimos essa criança, o nosso intuito não é ouvir essa criança, né? Fazer essa criança reviver aquilo que ela já passou. Nós, então, orientamos esse adulto da necessidade de fazer um boletim de ocorrência, porque iremos precisar encaminhar essa criança para o Instituto Médico Legal. Depois, entender com esse adulto se de fato foi antes de 72 horas ou após 72 horas. Antes de 72 horas, nós fazemos todo o atendimento aqui, né? Fazemos a parte da profilaxia, fazemos a parte dos exames, para que essa criança consiga... a partir do momento que entendemos se essa suposta violência foi antes de 72 horas, nós fazemos todo o acolhimento, todo o atendimento, a profilaxia aqui para que essa criança, esse adolescente tenha o tratamento integral que ele precisa naquele momento. Nós fazemos com que o protocolo ele seja cumprido, acolhendo a criança, o adolescente e o seu familiar, nesse momento que traz assim, é tão devastador e muitas vezes com situações irreversíveis na vida dessa pessoa.
Nós trabalhamos juntamente com a equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, assistente social, CCIH, para a gente estar ajudando a esse enfrentamento tão importante. Eu recebo as notificações, né, que são produzidas pelos enfermeiros do pronto-socorro infantil ou de outras áreas que atendam essa criança na violência. Dentro dessa notificação, nós temos o protocolo de realizar a coleta de exames, que são testagens rápidas sorológicas para HIV, sífilis e hepatites B e C. Dentro desses resultados, nós fornecemos profilaxia para as ISTs, que são as mais comuns em relação a relações sexuais. Essas medicações nós temos à disposição 24 horas por dia no hospital, ficam armazenadas na farmácia e são fornecidas ao paciente mediante ao tipo de exposição que essa criança ou esse adolescente passa. Após a realização desses testes rápidos, nós coletamos também sorologia dessa criança para ser encaminhada para a Secretaria de Saúde, para que a criança ou o adolescente ele tenha um acompanhamento por 6 meses após a exposição. Após 72 horas, encaminhamos para a saúde. A partir do momento que chega na saúde, os profissionais, né, seja enfermagem, os psicólogos, a gente faz a primeira abordagem, que é basicamente a coleta de exames laboratoriais. Seja a ocorrência da violência, seja mais de 72 horas ou não, a partir do momento que chega o primeiro atendimento da saúde, é fazer os testes rápidos. Todas as unidades de saúde, que são os postinhos do bairro, SF e UBS, eles possuem enfermeiros aptos a fazer esse teste, e esse teste sai o resultado em 15 minutos. Na disponibilidade desse profissional, é possível estar fazendo o teste aqui na Secretaria de Saúde também através do setor de DST/AIDS, e em 15 minutos o resultado fica pronto. Não fazemos a primeira abordagem com a criança e a família, devido à presença da criança, e a gente segue uma legislação que fala para não revitimização, né? Não ficar retornando essa lembrança nessa vítima, nessa criança, que isso é muito traumático. Então, a necessidade, o primeiro atendimento emergencial com relação aos exames laboratoriais, necessidade de medicamentos. Após esse período, os exames dando negativo ou positivo são encaminhados para o médico para fazer a prescrição médica. E caso dê negativo, a gente começa com atendimento psicológico. Minha maior atuação é justamente quando esses pais vêm após a coleta dos exames. Então, os pais, quando eles chegam, eles estão muito fragilizados e por isso foi percebida a necessidade do psicólogo nesse momento, porque é um tema muito complexo, né? E foi sentido que era preciso humanizar tudo isso, e trazer o psicólogo é trazer esse olhar de humanização, né? E a gente sabe também, né, é um conhecimento específico da área, que a abordagem sendo feita inicialmente, no momento logo em seguida, né, tende a gerar e a minimizar os impactos de tudo isso na vida dessa família. Então, por isso que a gente quer logo ali já, né, fazer um caminho com esses pais, já estabelecer um vínculo com eles ali, e também, né, esse contato inicial e esse lugar devido ao crescente número de casos, né, que a gente tem tido. Eu tenho as notificações, a gente notifica através do sistema e, bom, são mais de 40 casos, né, desde 2020 até agora. O Conselho Tutelar é um órgão que zelador, né, pelo direito da criança e adolescente, também é um órgão de prevenção. O Conselho Tutelar, como parte integrante da rede de proteção no município e sendo uma das principais portas de entrada, realiza da seguinte forma: recebendo uma denúncia, caso ela seja espontânea, quando a vítima se apresenta, essa vítima, o Conselho entra em contato imediato com a delegacia e o CREAS para que juntos possam fazer a escuta especializada dessa criança ou deste adolescente. Posterior a isso, ela é encaminhada aos outros órgãos da rede de proteção. Caso essa denúncia venha por outros órgãos, quais sejam as escolas, unidades básicas de saúde,
caso venha via Disque 100, que é a denúncia que é feita por telefone, ou quando essa denúncia é feita direto ao Conselho Tutelar, mas de forma anônima por terceiros, o Conselho Tutelar realiza o encaminhamento desta situação aos outros órgãos da rede, via e-mail, para que possa ser agendado a escuta dessa criança e deste adolescente. É um centro especializado que atende uma demanda que tem os seus direitos violados. São usuários da política de assistência social que têm os seus direitos violados, seja por negligência, seja por situação de abandono, seja qual tipo de violação de direito, o CREAS faz esse atendimento. O CREAS atua com situações de violências. Nós recebemos encaminhamento de diferentes órgãos, como delegacia, Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Às vezes demanda espontânea também, né? da própria pessoa, a própria família, procurar o atendimento do CREAS, né? Para trazer alguma situação de violência que a gente possa atuar. E às vezes essa criança, adolescente, pode vir encaminhada tanto de um outro órgão, né, que encaminhou a situação de abuso sexual, de violência sexual para a gente, e em outros momentos ocorre dessa criança, adolescente vir por uma outra situação de violência, como violência física, uma situação de negligência, violência psicológica, e a gente acabar identificando no decorrer do atendimento uma situação de violência sexual. E aí nós automaticamente já aciona os demais órgãos que hoje fazem parte do fluxo de atendimento à criança e adolescente vítima de violência. A nossa competência enquanto assistente social é avaliar a necessidade dos encaminhamentos que são realizados, né, à família como um todo. E é muito importante também que a gente às vezes fica com um atendimento multiprofissional, né, que é uma equipe multidisciplinar. Geralmente a gente consegue com a assistente social e o psicólogo, né? A gente aqui no CREAS, a maioria dos nossos atendimentos são realizados por esses dois olhares, né? Embora eu seja psicóloga no CREAS, nós não realizamos psicoterapia. Uma vez identificada a situação, em algum comprometimento psicológico, alguma demanda psicológica, nós encaminhamos para a Secretaria da Saúde para que tenha essa avaliação, esse atendimento e que essa criança e adolescente possa ser atendido. Porque se tratando da questão do abuso, da violência sexual, essa criança e adolescente a gente observa às vezes comprometimentos sérios. Então é aquela queixa da criança que começou a se isolar, que caiu o rendimento na escola, que começou a apresentar muito medo, e um medo assim, né, sem explicação, que a família não entende, de evitar o contato com determinada pessoa, de não querer ir para casa de determinada pessoa, comportamento de automutilação, medo de dormir sozinho, alterações no sono, uma dificuldade para dormir, uma dificuldade na alimentação. E eu, enquanto psicólogo, vou me atentando para todas essas questões, essas queixas que a família vai apresentando, né? Tem casos graves, inclusive, de ideação suicida, e a gente automaticamente, uma vez identificando isso, né, faz um encaminhamento para uma avaliação psicológica, para um atendimento psicológico, né, para que essa criança e adolescente possa ser atendido nessas demandas, nessas questões, né, e poder realizar um tratamento, um acompanhamento psicológico. Informada a autoridade policial, o que acontece? É feito um relato, uma ocorrência, criança não pode ser mantida dentro da delegacia, tá? Ela tem que ser chamada os pais responsáveis imediatamente. O Ministério Público é acionado, porque o Ministério Público é o titular da ação penal, vai caber
cabe a ele determinar as averiguações, o que realmente aconteceu, para que ele possa proceder na denúncia. Né? Questões que envolvem criança e adolescente são questões urgentes, são questões de prioridade na justiça e tem que ser tudo feito de uma forma rápida e eficaz. Basicamente, o Ministério Público tem como atuação na defesa das crianças e adolescentes, no caso da violência sexual. O Ministério Público é uma das portas de entrada das denúncias. A gente recebe através do Disque 100 ou do Disque 180 denúncias que são encaminhadas, né? E essas denúncias aqui chegam e elas são encaminhadas aos órgãos competentes para a investigação. Seja a Polícia Civil, o Conselho Tutelar ou o CREAS, dependendo da situação de cada relato, né, que é feito. E aí a rede de proteção faz a investigação necessária, assim como a Polícia Civil, e depois tudo aquilo que foi identificado, havendo a violência ou não, é relatado ao MP para posterior encaminhamento desse fluxo. Então imagine, se a gente recebe uma denúncia do Disque 100 falando que uma criança está sofrendo um abuso sexual por parte de algum familiar, o que é bastante comum, infelizmente, a gente faz o encaminhamento para a Polícia Civil, para a investigação criminal, e faz o encaminhamento para o Conselho Tutelar para averiguar a questão da situação de risco dessa criança, se essa criança precisa ser retirada daquele local, se ela é para ser levada para um abrigo, né, para um acolhimento, ou ainda para família extensa, enquanto a Polícia Civil faz a investigação para tentar apurar a autoria, né, e a materialidade do delito. Então, com a edição, né, da lei em 2017, determinou-se que a criança, de preferência, vai ser ouvida uma vez só. E aí, como é feito isso na comarca de Lorena? Isso varia conforme comarca, conforme o estado, né, onde é aplicado o depoimento pessoal, a escuta especializada, e é feito dentro em Lorena, no setor psicológico do judiciário. Então, a psicóloga judiciária, ela é a que faz a intermediação entre a criança e nós, né? Judiciário, MP e a defesa do réu. Então, o que acontece? É feita a denúncia na delegacia de polícia. O delegado vai informar, né, que há uma criança ou um adolescente que supostamente são vítimas de violência sexual. E aí que nós vamos pedir a oitiva dessa criança, então é encaminhado um pedido dentro do inquérito policial ao juiz da comarca para fazer a escuta especializada. Então é marcado dia e hora para essa criança ir ou adolescente ir ao fórum, ser ouvidos pela psicóloga. Aqui em Lorena, por exemplo, ela é feita numa sala separada, a criança fica com a psicóloga conversando com ela, né? E a gente assiste pela câmera. E então tem a defesa do réu nomeado, né? Se ele não tem advogado constituído, é nomeado um advogado para ele, porque esse advogado também tem direito de fazer perguntas, e porque essa prova não vai ser repetida de novo na audiência. E é feita uma vez só, então o réu também tem direito ao contraditório, ele tem direito à defesa que ele faria lá na frente durante a instrução processual. Essa defesa ela é trazida lá para o inquérito, o que não é comum, mas é o que a lei determina. Crimes de atentado violento ao pudor e estupro são considerados crimes hediondos, são crimes repugnantes, são crimes em que a conduta é uma conduta que gera uma comoção, que gera revolta, a conduta praticada pelo agressor. E é bom que se ressalte que em crimes hediondos não há nenhum tipo de benefício, como pagamento de fiança, ou mesmo que seja amenizado dias quando o agente encontra-se preso. Ele não consegue nenhum tipo de benefício. Eu, como juiz criminal, infelizmente, ao longo desses quase 5 anos em Lorena, sou também o juiz da infância e da juventude da comarca, vejo com enorme preocupação o aumento
exponencial de casos envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes ano após ano. Obviamente não tenho a pretensão aqui de identificar as origens, trazer soluções para o problema, mas nesses meus anos na magistratura, consigo perceber que a pobreza das nossas cidades, a fragilidade de alguns núcleos familiares, e aqui eu não me refiro somente à fragilidade financeira, mas principalmente à fragilidade emocional, contribuem certamente para que crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes sexuais. Por outro lado, importante dizer também que os poderes públicos, o poder público, vem buscando suavizar a questão com algumas ferramentas, alguns mecanismos, e um exemplo disso é a Lei de Depoimento Especial, editada em 2017, com aplicação imediata no Juízo de Lorena, que visa evitar a revitimização das crianças e de adolescentes que são vítimas desse tipo de crime. A lei preconiza que seja criado um ambiente propício, um recinto dentro do fórum local, preferencialmente, e que elas sejam ouvidas não diretamente pelo juiz, mas sim por um psicólogo judicial. Temos realizado escutas assim no dia a dia forense e com razoável sucesso. Aqui é bom que se ressalte a Lei Joana Maranhão, que é uma lei que poucos conhecem, se refere a uma nadadora da seleção brasileira, da seleção olímpica, que sofreu abusos sexuais do seu treinador. E isso gerou uma revolta muito grande porque ela só levou a conhecimento depois que ela atingiu a maioridade. A Lei Joana Maranhão, aprovada em 2012, estabelece que a prescrição de crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes seja contada a partir da data em que a vítima completa 18 anos. Com isso, as vítimas terão mais tempo para denunciar e punir seus agressores. Mas a Lei Joana Maranhão, ela garante que a criança ou adolescente, quando atinge a maioridade aos 18 anos, ela tem um prazo estendido de mais 10 anos, ou seja, até os 28 anos, para fazer a denúncia contra o seu agressor. Tá? É uma especial proteção conferida pela lei. Aconteceu quando eu tinha 9 anos, né? Mas eu não consegui falar, o que aconteceu. Foi mais ou menos o que eu tentei falar pra minha mãe. Eu acho que ele tentou me dar um beijo. Eu não conseguia... Até porque eu não sabia o que era, entendeu? Então, eu não conseguia falar. E na época ela ficou com muita raiva, assim. Porque ela falou assim, alguma coisa aconteceu. Tem alguma coisa errada. E eu olhava na televisão alguns casos e as pessoas, sucumbindo. Eu falava, eu acho que eu sou muito forte porque isso não mexe comigo. Só que era porque eu não sabia o que era, entendeu? Era como se eu tivesse botado para debaixo do tapete mesmo. E aí o meu corpo começou a mudar, a crescer seio, e aí eu não queria que ninguém tivesse interesse por mim. Então eu cortei o cabelo super curto, tirei brinco e só usava roupa folgada. E era um alívio na rua quando as pessoas falavam que ele é um menino ou uma menina. A lei, ela buscou postergar a prescrição, né? Então, porque o que acontece? Para uma criança e para um adolescente, ele depende que o pai e a mãe vão a uma delegacia de polícia para contar aquilo. A avó, o responsável, alguém tem que contar para o delegado. E alguém tem que solicitar a investigação. Se a criança ela se cala, né, ou a mãe ouve, mas não dá crédito, aquela investigação nunca vai ser feita. E aí, aos 18 anos de idade, ela pode falar, não, agora eu falo por mim, né? Eu vou lá à delegacia e vou narrar. E o crime não estará prescrito. Acontece que cada ano que passa, mais difícil é de fazer a prova. Já aconteceu de chegar processos aqui de adultas e falar, olha, quando eu tinha 7 anos de idade, fulano ou fulana fez isso comigo.
E eu faço a prova como? É muito difícil. Já são crimes difíceis de serem provados, né? Porque não tem testemunha disso, né? Não tem uma testemunha visual, raríssimo. E muitas vezes o abuso sexual ele não envolve só o ato sexual em si, né? Tem o passar a mão, o beijo lascivo, né? A conduta sexual que não deixa vestígios. E aí, depois de 10 anos, por mais crédito que eu dê à palavra da vítima, eu preciso fazer prova disso no judiciário. E aí eu não tenho a prova material. Eu não tenho como falar para o juiz, olha, tá aqui. A vítima tá falando, só que o réu tá negando. São 10 anos. Né? Então, a cada dia que passa, a prova se esvai. Então, por isso que é importante, por mais que a lei hoje evite a prescrição para os crimes em que as vítimas são menores de idade, que as pessoas comuniquem o quanto antes, para não ser lá na frente um caso perdido. A história da ex-nadadora não é um caso isolado. Milhares de crianças e adolescentes passam por isso todos os dias. Por vezes, o abuso está acontecendo debaixo do nosso nariz, dentro de nossas casas, nas escolas em que nossos filhos estudam. Infelizmente, em todos os lugares. Por isso, denuncie.